Antes de começar, se inscreva no canal e ative o sino para receber uma notificação a cada novo vídeo. Olá, estamos chegando com mais um Conversa com Morley, o nosso bate-papo semanal, quando discutimos sobre empreendedorismo, empresas e tudo mais, tudo que rola em cima de desenvolvimento, progresso e tudo mais. Hoje nós temos o grande prazer de conversar com a Ana Paula Grabowski, que é CEO da Landix e outras coisas, né, Ana Paula? Agora mesmo nós vamos destrinchar isso tudo aqui. É um tanto de Seja coisa. bem-vinda, Ana Paula. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Um privilégio estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, Ana Paula, para quem não conhece, é formada em Administração de Empresas pela FAGEM-UFA, especialização em Finanças pela PUC do Rio Grande do Sul, preparação de conselheira de administração pelo IBGC e estudos de futuro pela Singularity University. Você é CEO da Landix. Exatamente. Você começou bem cedinho, né, Ana Paula? Comecei. 18 anos, você já era sócia da empresa? Depois... Não. Comecei como estagiária. A empresa foi fundada pelos meus pais. Né? E quando eu estava com 17, tentando escolher o que eu ia fazer de faculdade, eu tinha várias opções assim na minha cabeça, que iam de biomedicina, a engenharia no IME, a física médica no Unesp, e eu não tinha certeza de nada. Acabei escolhendo por administração na UFO por ser algo que eu poderia trocar de ideia depois, né? Poderia ser útil em várias carreiras. E aí, no segundo período de faculdade, eu já estava entediada porque eu estudava só à noite, sobrava tempo na minha vida, eu falei, vou fazer um estágio. E aí, me candidatei a alguns locais e, conversando com meu pai na época, eu falei, quero trabalhar na empresa. Aí ele, beleza, manda seu currículo. Tipo, não facilitou nem um pouco. Eu falo que ele era um gênio, né? Porque não conhecia os conceitos de governança corporativa e acabou fazendo isso de uma forma orgânica, podemos dizer, né? E aí, na época, a contratação era por uma empresa de RH terceirizada e eu fiz um processo sem falar que era filha dele. E aí, de 10 vagas, eu passei em sétimo lugar. Entrei para o suporte técnico, atendimento a cliente, dava problema nos clientes, eu ajudava. E com quase 2 meses de estágio, eu descobri que eu estava grávida, com 19 anos. E aí, foi uma pancada bem grande. Imagino. E aí, assim, foi quando eu exerci pela primeira vez meu privilégio, né? E aí, eu mudei para o comercial. O comercial tinha um pouco mais flexibilidade de horário. E fui pro comercial, virei assistente administrativo. Quando eu voltei da licença, virei vendedora. Aí comecei a trabalhar mais na área de vendas e fui crescendo, me desenvolvendo. Depois eu virei gerente de marketing. E eu entrei com 18. Aí já quando eu estava com 22, o sócio do meu pai na época decidiu sair, colocar a participação dele à venda. E meu pai me deu opção de compra. Só que eu não tinha dinheiro, eu era assalariada na época, ganhava, sei lá, R$1.000 e poucos. Aí ele falou assim, ao invés de eu te dar um aumento, eu vou pagar o sócio, você trabalha por 2 anos sem aumento como diretora, e linha dura, hein? E você compra a participação dele. E foi isso, eu virei sócia dessa forma, assim, não tendo aumento e trabalhando já como diretora, e aí virei sócia minoritária da empresa. Isso em 2012. Ana Paula, essas atitudes do seu pai, com certeza, te ajudaram muito a moldar, né, a sua vida, caráter e tudo mais. Totalmente. Meu pai era um cara muito fora da caixinha, assim, em vários sentidos, né? Ele contava as histórias da juventude dele, assim, e sempre me marcaram muito, porque ele fala que a quantidade de gente que chamou ele de louco foi muita gente. Ele era taxado de louco, literalmente. Foi na época da Triang. Na época da internet. Ele trouxe o BBS para Uberlândia, né? BBS era a tecnologia anterior à internet, lá para 92, 91. E em 94, com o marco regulatório da internet, a Embratel organizou junto com a Anatel. Em 95 ele abriu a Triang. A Triang, se eu não me engano, foi o 16º ou 17º provedor de internet do Brasil. Na frente de várias capitais, Uberlândia tinha internet. E as pessoas achavam ele louco, porque ele falava que um computador ia falar com outro. O pessoal, você tá maluco? Ninguém precisa disso, isso é coisa de universitário maluco, isso não é útil. Muito mais efetivo pegar uma carta, pegar um carro e visitar. E da mesma forma hoje que a gente julga a inteligência artificial, por exemplo, da mesma forma que a gente pensa, sei lá, que teletransporte é um absurdo, era a forma que as pessoas viam ele tentando vender internet há 30 anos atrás, né? Então, ele foi um visionário, muitos taxaram de louco, outros entenderam e acolheram a internet, né? Dias para trás eu encontrei o Maurício Ricardo. Maurício Ricardo foi um dos principais clientes da Landix e antes dele, o primeiro portal que ele
hospedou charge.com, foi na Landix. E várias vezes caía o provedor, porque dava tanto acesso no Maurício Ricardo, que caía a internet da cidade inteira por causa do Maurício. Né? E ele acabou tendo que ir para um provedor mais parrudo, etc., quando ele estava indo para a Globo, e aumentou a quantidade de acessos. Né? Globo não, para o Terra, acho que foi Terra antes. Mas as pessoas que viram o futuro nisso e pularam na granada, cresceram. Vídeo exemplo do Maurício, né? Então, é muito, muito legal saber que meu pai foi uma sementinha aí na vida de muita gente, sem as pessoas nem saberem. E a internet é o que é, virou isso, né, que a gente conhece hoje, graças a pessoas assim. Sim. Né, Ana Paula? Corajoso, né? Gente corajosa, gente que acreditou, né, no que fazia. Bom, com todas essas atividades, você é diretora também da CIUB, você é palestrante, faz mentoria, uma série de coisas. Dá tempo para uma vida de esporte, tudo assim, Ana Paula? Como é que faz? Eu acho que de um tempo para cá eu inverti. Eu faço esporte e se dá tempo eu faço o resto. Para mim o esporte ele foi fundamental na minha vida, pelo lado bom e pelo lado ruim. Né? Eu tive vários desafios, podemos dizer, na minha vida gerados pelo esporte. Né? Quando eu era adolescente, eu jogava vôlei no Praia, federada. Nossa, vou jogar vôlei para sempre, vai ser minha carreira, aquela coisa de criança, né? E me dedicava muito para isso, assim, dentro daquele momento, né? E com 15 anos eu descobri 3 hérnias de disco. O diagnóstico era de uma coluna de uma pessoa de 60 para uma criança de 15, né? Então foi um baque muito grande, psicologicamente, além da dor física. Eu acabei ficando em depressão, mas naquela época não se falava disso. Eu fui descobrir isso anos depois que era uma depressão. Eu ganhei muito peso e eu não conseguia voltar para o esporte. E aí entra na faculdade, e aí tem filho, aí amamenta, aí engorda, aí casamento, divórcio, todo esse processo, né? Então, o esporte me botou lá embaixo, né? Fazer ele da forma errada, sem a devida preparação. E depois eu fui crescendo, entendendo que é ele que ia me tirar do buraco de novo, né? E aí, em 2016, eu descobri a bicicleta. Eu morava no Rio na época, e ainda não morava, né? Mas eu frequentava muito o Rio a trabalho. E eu não conseguia entender como os meus colegas de trabalho só sabiam falar de bicicleta. Ninguém falava de bagunça, de farra de mulher, só de bicicleta. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada com essa turma, né? E aquela sementinha me picou, eu comprei uma bicicleta e aí, desde então, sou bastante viciado nisso, pedalo aí. Nesse momento, estou pedalando 5, 6 vezes na semana, mais musculação, mais fisioterapia, mais pilates. Não tem nada melhor, né? Não. E isso regula tudo. Isso regula o sono, isso regula a alimentação, a cabeça fica mais disposta para o trabalho, né? Você organiza melhor sua rotina, as pessoas que você convive. Então é um fluxo muito positivo, assim, um vórtex muito positivo de influências, né? Então, eu falo, pode estar muito estressado, o trabalho pode estar muito difícil, pode ter muito pratinho caindo, mas a minha 1 hora de treino ela é sagrada para a sanidade mental, sabe? Lá em São Paulo, eu fiquei sabendo agora há pouco tempo que tem uma turma lá, são os ciclistas da madrugada. Sim. Aquele pessoal que acorda antes do sol sair e vai para a rua. Deve ser muito gostoso, né? Naquele silêncio, ainda mais numa loucura que é São Paulo. Aqui em Uberlândia não precisa sair tão cedo, porque a gente tem o privilégio de ter muito local para pedalar, né? O pessoal em São Paulo não tem. Então é muito difícil pedalar convivendo com o trânsito, né? Aqui a gente tem as rodovias, tem os acostamentos, tem as estradas municipais, né, que permitem que a gente pedale num horário mais convivendo com o trânsito. Mas, por exemplo, eu acordo 4h40 a maioria dos dias, para ir pedalar às 5h20, 5h30 e volto até às 7h. Mas também você tem que deitar bem cedo, né? 9h30 eu tô na cama, para dormir até 10h30. Disciplina, né? Disciplina. Tem que ser. Disciplina é o que liberta. Por incrível que pareça. Exatamente. Ana Paula, um mundo melhor para as pessoas. Como é que se consegue isso? Você prega muito isso, né? Prego. Eu gosto muito da ideia de olhar a perspectiva... Eu aprendi isso muito pela Singularity, né? Quando a gente está dentro do problema, parece que o problema é maior. Quando a gente se afasta e olha em perspectiva, não é tão ruim assim. O mundo não está tão terrível. Né? Tá terrível às vezes no nosso problema, mas quando você olha no todo, não tá tão ruim. Se você compara 200, 300 anos de série histórica, as pessoas morrem menos, tem menos guerra, expectativa de vida aumentou, hoje você consegue prosperar. Quer dizer que é fácil? Não. Quer dizer que não tem desigualdade? Não. Ninguém tá falando que é tudo tranquilo. Mas antigamente você não tinha nem essa opção. As pessoas morriam aos 30 anos de apendicite, tirar o dente. Né? Então, hoje em dia existe medicina, existe acesso universal à saúde,
existe possibilidade de estudo para crescer na carreira, né? Então, existe CLT que protege, não existe mais trabalho escravo, né? Então, assim, de novo, regra, tem as exceções, tá? Então, quando você olha por essa ótica, você já vê que o mundo é melhor. E aí, eu sempre provoco, né? Por que não é melhor ainda mais? O que limita, né? Então, por que você tem que pagar o salário mínimo para sua empregada doméstica e não um pouco a mais? Sabe assim, vai mudar esse dinheiro para você, mas para a pessoa vai. Né? Então, essa mentalidade, eu acho que ela é muito... Se cada um começar a pensar na sua parcela de participação, né? Eu fiz até um vídeo dias para trás, jeitinho brasileiro. Né? Eu fiz levantamento de alguns comportamentos típicos do brasileiro que são muito complexos. Que não devolve o carrinho no supermercado, não coloca bandeja na praça de alimentação no lixo, sabe? Ultrapassa pelo acostamento, não passa em cima da ciclovia, não deixa o pedestre na faixa atravessar, corre para chegar primeiro no sinal. Então, são pequenos comportamentos que, se a gente tem consciência deles e cada um evolui, melhora. O pessoal fala, mas é impossível, não adianta eu fazer se os outros estão fazendo errado. Aí eu gosto de dar o exemplo do fumo. Há 20 anos atrás, todo mundo fumava na balada. Há 20 anos atrás, era normal fumar aqui no escritório. Nesse ambiente aqui, a gente estaria com um cinzeiro, estaria super tranquilo fumar 30 anos atrás. E devido à política pública... Jantares, todo restaurante, durante a refeição. Né? Então, política pública, legislação, conscientização, propaganda, taxação de cigarro, conscientização, a gente tirou o tabaco de 90% das situações. As pessoas fumam no local certo, no contexto certo, entre aspas, né? Mas assim, no local que está acordado, com as pessoas que aceitam aquele cheiro, elas não entram na liberdade do outro, e ninguém reclama mais disso. O fumante hoje é uma figura meio... Não grata. Mas eu falo assim, é possível mudar, entendeu? Então, assim, quando decidiram que isso era um inimigo da saúde pública, mudaram. Então, o que mais que a gente pode mudar como sociedade? Outro exemplo é a própria pandemia. A pandemia colocou todo mundo com um inimigo comum. Pode ser que com estratégias diferentes de como atacar esse inimigo, mas o inimigo era comum. Ninguém questionava que algo precisava ser feito. Ninguém questionava que precisava ser combatido. Ninguém questionava o perigo da economia, o perigo da fome, o perigo do não controle do contágio, até entender qual que era a dinâmica. Então, todo mundo fez sua parte. Então, qual que é o próximo inimigo comum como sociedade que a gente quer resolver? E aí eu falo, né? A gente precisa de liderança. Não é o problema, é de liderança para mostrar quais são esses problemas e unificar, né? Das pessoas também, né? Do certo e do errado, que é muito difícil. Ana Paula, mas agora o mundo fica bem melhor com café, não fica? Fica, por favor. Aceito muito. O pessoal de tecnologia é tudo viciado no café. Mas não é qualquer café, viu? É isso aí, é muito bom mesmo. É o café Cajubá. O café Cajubá tem uma qualidade fora do normal. E você que mora fora de Uberlândia, fora um centro maior e que não tem o café Cajubá na prateleira do seu supermercado, é só acessar o site www.cafecajubá.com.br, faça o seu pedido através do site, que vai chegar na sua casa qualquer produto que seja ligado ao mix do café Cajubá. É qualidade sem igual. E também, nós falamos agora mesmo de pandemia, teve um papel importantíssimo na pandemia, foi isso aqui, né, Ana? Sr. Fábio Perrier, querido. Gênio. Isso aqui, você sabe que foi um dos primeiros álcool gel, né? Se eu não me engano, a patente é dele. Uma delas, assim, ele que inventou conseguir estabilizar o álcool nessa textura, é mérito do Sr. Fábio. A família Lima e Perger. Incríveis, grandes amigos. Os produtos dele que são de excelente qualidade. E a gente tem um orgulho. Eles usam o Landix lá na área de vendas, nosso cliente. Olha aí, ó. Sabe o que é bom, né? Sabe que resolve. Bom, vamos lá. Inteligência artificial e relações humanas. Dá para unir essas duas coisas, Ana Paula? Eu fiz até algumas análises, né, esses dias para trás sobre isso. Eu acho que a inteligência artificial ela já avançou muito. Né? O pessoal acha que é de agora, mas é 40 anos que atrás que começaram essas pesquisas. A diferença é que agora tem computador acessível e a gente consegue usar como meros mortais, né? Não precisa estar dentro de uma academia ou de uma grande empresa.
E aí você começa a ver aplicações, entre aspas, mais superficiais, podemos dizer, né? Menos complexas para o uso, né? Para o usuário. Né? Então, eu já vi modelos assim, onde a pessoa cria um avatar, fala para faz as caracterizações desse avatar, como ele deve se comportar, interage com essa persona como se fosse uma namorada, um namorado. Então a pessoa vai perguntar como é que tá, como é que foi o dia, vai dar um conselho, vai dar uma palavra de afeto. E aí a pessoa, ao invés de ter um namorado na vida real, tem o afeto e a convivência. E tem gente que já pratica isso. Já. E aí, assim, é um limite muito tênue, né? Do que é saudável e do que é errado, né? Porque, às vezes, por exemplo, eu já vi essa mesma aplicação sendo usada com acompanhamento terapêutico para pessoas em quadro grave de depressão, com psicose, com orientação médica, que podem usar isso, às vezes, para combate à vontade de suicídio. Entendeu? E vão ter alguém para conversar. E vão ouvir o que querem ouvir. Olha só. Então, pode ser pro bem, entendeu? Então, se a pessoa não tem medo de falar com uma pessoa de verdade, fala com a inteligência artificial. Então, você tem aplicações... É meio paranoico isso, né? Mas, às vezes, você salva uma vida, né? Só que aí você pega já pro outro lado, uma pessoa que não tem autoestima, que não tem interações sociais. O importante é você salvar aquela vida, né? E aí não, eu falo assim do outro lado, né? A pessoa saudável, mas ela tem vergonha, é tímida. E aí ela tem vergonha de chegar numa menina e de fazer aquele jogo, né, da sedução. Aí é muito mais cômodo ter uma inteligência artificial que fala o que você quer ouvir, entendeu? Aí a pessoa ela nunca vai desenvolver as características necessárias para poder ir para o mercado, né? Então, isso não serve só para relacionamento, serve para amoroso. Eu falo para conversar com estranho, uma entrevista de emprego, falar com o chefe. No profissional, né? Mesmo, né? Você tem que adquirir essa malemolência na articulação, né? Então, você pode usar isso para o bem ou para o mal, né? Então, acho que essa questão dos relacionamentos é uma coisa que a gente vai ter que acompanhar, porque é muito perigoso. Tem outro caso de uso que é em luto. A pessoa fala, por exemplo, meu pai faleceu. Eu colocaria nessa inteligência artificial a modelagem do meu pai, baseado em todo o histórico de conversa deles, por exemplo, do WhatsApp. E eles vão entender, a inteligência artificial vai entender o tom que ele fala, o que ele acredita, a série histórica de conhecimento. Ia pegar tudo isso como alimentar. E aí eu ia perguntar pro meu pai o que eu faço nessa situação. Só que ele já morreu. Entendeu? Então, assim, é um limite muito tênue, sabe? Do que é certo, o que é errado. E não é nem só questão de moral, é uma coisa nova. A sociedade ainda não consegue definir se moralmente é correto ou errado por ser novo. Entendeu? Então, e a gente não discute isso, porque isso é tão abstrato e tão desconectado, dependendo da classe social que você tá, que fica difícil de debater isso sem ser taxado de louco. Entendeu? Mas são novos paradigmas que a gente vai enfrentar aí nos próximos anos que vão ser bem interessantes de entender. E as pessoas não estão longe de estar preparadas para isso, então, né, Ana Paula? Bastante. As pessoas não sabem interpretar texto. Entendeu? Eu publiquei um livro sobre política um vídeo sobre política que eu estava comentando mais cedo. Um vídeo relativamente neutro. Eu fui taxada de petista enrustida e de fã do MBL nos comentários, no mesmo vídeo. Então, assim, se as pessoas conseguem interpretar o mesmo vídeo de ângulos tão diferentes, aí você vê a falta de conceito técnico do que eu estava falando, você vê a falta de interpretação de texto, de captar ironia, de captar sarcasmo, figuras de linguagem. Não existe. As entrelinhas, né? Então, imagina conceitos ainda mais abstratos, que vão dar... No caso de inteligência artificial, você tem a discussão matemática e lógica, você tem a discussão ética, você tem a discussão moral. Você tem a questão da aplicabilidade em problema de negócio. É um espectro tão amplo de profissões que vão sair disso. Tem a parte de legalização e regulamentação disso, que é um buraco gigantesco. Gigantesco. E a gente não consegue fazer o marco da internet funcionar direito. Isso tudo que você fala passa por pela ausência, né, na escola primária, até do jardim mesmo. Dos primeiros anos de escola? Eu já não sei se é assim, viu? Porque a quantidade de conhecimento humano que foi produzido nos últimos anos é tão grande, mas é tão grande, que é impossível a gente acompanhar. A escola ela tem que ser redesenhada. Porque se a gente tentar aprender tudo, não cabe tempo, não tem tempo para aprender tudo. Eu digo aquelas noções de bom comportamento, sabe? De ética. Sim. Entendeu? A base deveria ser discutir filosofia. Como tratar as pessoas filosoficamente isso. até. Isso. Entendeu?
para depois partir para essa coisa de inteligência artificial, ChatGPT, essa coisa toda. Não adianta ensinar para menino de 10 anos como ter lógica, e sim como pensar sozinho, como ser crítico, como procurar o conteúdo, sabe? Como, eu não sei fazer isso, onde eu acho? Como eu acho? Isso é certo ou isso é errado? Essa tecnologia, ela é certa? Tá tem um monte de coisa na internet que as pessoas não sabem avaliar se é uma tecnologia verdadeira ou falsa. A resposta do ChatGPT, você confia ou você sabe que ela pode estar enviesada? Quem tem pensamento crítico para avaliar se a resposta não está errada? Ela está simplesmente replicando a resposta da série histórica. A série histórica veio de quem ganhou a história, não de quem perdeu a história. Entendeu? Então, tem um buraco muito grande aí para entender a complexidade abstrata do negócio. Tem gente que discute, né, com o ChatGPT. Fala, não é isso aqui. Vai, aquilo ali vai. Mas é o certo. É o certo. O ChatGPT erra. Não só o ChatGPT, qualquer um deles. Né? Eles são baseados numa série histórica. A série histórica ela foi registrada baseada num corte da história. Entendeu? Então, assim, beleza, quem ganhou a guerra? Foi ela que reescreveu o livro de história. Qual que é a história de quem perdeu? Tem livros de história sobre quem perdeu? Muito menos sobre quem ganhou. Então, a probabilidade da resposta reforçar isso vai ser muito maior do que vir disso. Agora, imagina isso para toda a história da humanidade. Entendeu? Você só está reforçando vieses. Então, vamos supor, se os Estados Unidos já tem uma postura imperialista, e já tem Hollywood, já tem todo esse trabalho de American Way of Life, vai ser muito mais encontrado respostas dessa conduta do que modelos, por exemplo, da cultura inglesa, inglesa britânica. Porque eles não são tão intensivos em exportar mais a cultura igual já foram no passado, durante a época de colonização forte. Eles pararam com essa conduta tão forte, né, das suas colônias. E lá também, por lá, as coisas mudaram muito. Também, né? Então, assim, qual cultura vai ser disseminada? Isso eu acho muito interessante na China. Né? A China, ela tem toda a intensidade econômica, quer fazer negócio com todo mundo, mas ela não força a cultura. Você não vê nenhum chinês aqui te forçando a falar mandarim, a assistir filme chinês. Também que é difícil, entendeu? Também. Mas o americano faz isso independente se é fácil ou difícil. Entendeu? Para qualquer um, eles estão exportando. Gosto dos Estados Unidos culturalmente. Nós somos legais pela nossa cultura, pelo nosso de ser, por Hollywood, pelo consumo, pelas marcas, pela roupa, etc. A China compra. Tô nem aí o que você acredita, não tô nem aí pra sua religião, eu não tô nem aí pra você fala que língua. Qual que é o dinheiro? Dinheiro. Beleza, vamos embora. Então, eles não têm essa intensidade de forçar a cultura e religião. Entendeu? Os Estados Unidos já tem uma pegada diferente. A China, os imigrantes são, entre aspas, bem-vindos. Eles exportam o chinês para tudo que é lado. Não tem tanta restrição assim. Enquanto nos Estados Unidos tem muito mais complexidade sobre isso, pela quantidade de gente que quer ir para lá. Né? E a China, devagarzinho, está tomando conta, né? Assim, ela não briga com a cultura, né? Não. Então, você pode pensar diferente. Se você comprar da China, tá tudo bem. É uma outra abordagem, né? Tá bom, você acha que não, mas você vai ficar com o meu produto? Ou então tá tudo bem. É outra abordagem. Não estou falando que é certo, não, tá? Só estou falando que são abordagens econômicas diferentes, né? São frios demais. Ana Paula, dentro dessa conversa nossa, você acha que empregos vão desaparecer e vão surgir outros? Sim, já está acontecendo, né? E cada vez vai ser mais rápido. Eu sempre trago esse exemplo, né? Tipo, de onde vem o termo computador? Vem das pessoas que eram computadoras. Elas computavam dados. Então, eram mulheres que pegavam os papéis e digitavam nos grandes mainframes do passado e elas viraram os computadores. E aí esse nome foi transportado para a gente, para o computador individual, pessoal. Né? Acho que da mesma forma, várias profissões hoje que são manuais, elas estão se tornando automatizadas, né? Automáticas. E isso já vem acontecendo ao longo do tempo. Né? Você tinha pessoa que você pagava para bater sua janela e te acordar há 100 anos atrás. Essa profissão não existe mais. E aí isso está acontecendo cada vez com mais profissões. Hoje em dia, já abriu um supermercado aqui perto que já tem 6 máquinas de check-out automático e um atendente. São Paulo está cheio disso, né? Mas a gente já está no interior, né? Então, assim, já é uma realidade. Né? A gente já tem aqui em Uberlândia loja autônoma, que não tem nenhum atendente. Você compra, passa sozinho, vai embora. Não tem ninguém te vigiando. Zero. Então, assim, já é uma realidade. Aí você pega isso. Aí, outro lado. Esse vai demorar um pouco mais, mas vai acontecer. São os motoristas.
Tanto de aplicativo quanto de caminhão. Eu acho que de caminhão vai ser vai acontecer primeiro. Porque o caminhão ele anda em circunstâncias, entre aspas, mais controláveis. Ele entra numa rodovia, bota uma velocidade constante e vai. Né? Na cidade você tem menino correndo, cachorro e tal, é mais variável. Nos Estados Unidos já tem vários caminhões elétricos autônomos. O motorista está lá ainda porque a tecnologia ainda não está segura o suficiente para sair. Só que isso é hoje. E daqui 10 anos, acabou. O caminhão vai andar sozinho. Talvez entendeu? Nem 10 anos, né? Não, mas que ainda você tem... No Brasil você tem o desafio das rodovias, você não tem a capilaridade com a qualidade necessária. Você vai ter Rio-São Paulo, bem, entendeu? Aí você sai disso e começa a ter déficits, podemos dizer. Né? Então pode ser que aqui demore um pouco mais. Mas é uma questão de tempo para você ter todo o transporte acontecendo de forma autônoma. E o que você vai fazer com esse tanto de caminhoneiro? O que você vai fazer com esse tanto de atendente de supermercado? E não só o supermercado, pensa o varejo como um todo. O que você precisa de um atendente de farmácia? O que você precisa de... Entendeu? São várias profissões que elas vão ter que ser reinventadas. Por outro lado, você vai ter um monte de situação que vai aumentar. Por exemplo, onde que eu vejo um setor que vai crescer muito e que pode comportar muita gente? O setor de serviço. E lazer, né? Exatamente. As pessoas vão produzir dinheiro de outras formas e elas vão poder consumir mais lazer e a gente vai poder dar atenção para isso, para conversa. Entendeu? O seu Virgílio Galassi, o ex-prefeito, eu lembro que foi na década de 80 para 90, por aí. Eu lembro de uma reunião lá, eu estava participando, cobrindo lá a reunião, e ele tinha um pessoal de fora, apresentando para ele um projeto de ocupação linear ali do Beirabinha, entendeu? Fazer um parque linear ali. Ele falou, eu vou abraçar essa ideia, porque logo, logo os empregos vão acabar, entendeu? E o que vai restar é a indústria do lazer. É isso aí. Do lazer e do divertimento e do esporte. É isso aí. E a alimentação, restaurante, serviços de saúde como um todo, mas não saúde no sentido da doença, é saúde no sentido da prevenção. Entendeu? Então fisioterapia, massagem, drenagem, todo isso que a gente olha hoje como supérfluo. Prevenção mesmo. Prevenção, eu acho que isso vai aumentar porque isso está diretamente relacionado à longevidade. Né? Então, se você se cuidar. Então, você quer fazer um esporte, você quer ir nutricionista, você quer fazer musculação, você quer comer bem. E se tiver escala nisso, consegue ser acessível. Você começa a inverter a lógica. Né? Hoje a gente sabe que não é disponível para todo mundo por uma questão de custo. Se a sociedade começa a precisar de gerar emprego, reposiciona a oferta e demanda acima disso. Né? Então, a própria internet vai dar acesso para muita gente poder usufruir dessa perspectiva. Né? E aí, sim, tem coisas que são de curto prazo que... Eu já tive a oportunidade até de trocar com colegas aí da cidade que precisam de planejamento público. Por exemplo, em Uberlândia tem várias empresas que são muito intensivas em atendimento de call center. Call center hoje em dia, gente, já é chatbot e robô. São quantos empregos em Uberlândia que vão ser deixados de existir nos próximos 5 anos? Não estou falando de 20, não. É 5. Que não vai existir mais. Entendeu? E o que você vai fazer com esse povo? Entendeu? Então, assim, tem que ter política pública para ontem, de projetos de recolocação. Entendeu? E a recolocação... Uma coisa é fazer uma recolocação de um jovem de 20 e poucos anos que está cheio de energia e está disposto a aprender uma coisa. A outra é você fazer uma colocação de uma pessoa que ganha R$1.000 e poucos, que tem 40, 50 anos de idade e já não tem a mesma disponibilidade de aprendizado. Como é que você vai fazer com essa geração que vai estar entre os 30 e os 50 agora? Entendeu? A complexidade disso é muito, muito, muito grande. Esse pessoal é muito usado, quer dizer, relativamente muito usado para empacotar mantimento, essa coisa de supermercado, ajudar no... mas não fecha a conta. Isso vai acabar também. Né? Vai acabar e não fecha a conta. E é o pessoal da terceira idade. Mas é isso aí, eu tô falando de 50 a 70, tô falando de 30 a 50. Não tô falando de pessoal mais velho, tô falando de 30 a 50. O que esse pessoal de 30 a 50 que ganha de R$1.000 a R$3.000... que hoje está trabalhando em serviços que vão deixar de existir, vai fazer da vida. Entendeu? E aí você coloca que a engenharia civil está mudando e está ficando cada vez mais automatizada. Você vai ter cada vez menos assistente de pedreiro e mais robô. Entendeu? Aí você vê que tem motorista que vai sobrar. Você tem caixa de supermercado que vai sobrar. Atendente call center que vai sobrar. São várias profissões que vieram de origens diferentes que vão deixar de existir em 5, 10 anos. Por outro lado, você vai ter... pessoas que precisam modelar inteligência artificial, modelagem de impressão 3D,
toda a parte de automação industrial e de engenharia civil. Tem muita área que tem vagas e vagas e vagas e vagas abertas para ganhar 10 vezes esse salário e não acha gente. A questão é que o tempo de formação para essas vagas é muito maior. Não é um curso de 1 mês do Senai que vai resolver, entendeu? Tem que ter um trabalho de estudo e depende da pessoa. Não adianta falar que é culpa do governo. A pessoa tem que sentar e querer estudar, entendeu? E é uma outra mentalidade. Que uma coisa é aprender você me ensinando. Outra coisa é eu aprender, sentar da bunda na cadeira, desculpa o termo, e lendo assistindo um vídeo e fazendo um curso e me preparando para aprender uma coisa que eu nem sabia que existia. Sem ser criança, sem ser jovem, sem neuroplasticidade mais, entendeu? Já sendo um adulto que já tem renda, que já tem família e vai ter que parar para sentar e estudar. Um bom exemplo disso a gente vê na área nós falamos agora mesmo de transporte. De cargas, por exemplo. Até outro dia eu conversei aqui com o presidente do CETRIM, que é o sindicato patronal da área, ele falando que está a coisa mais difícil de arrumar motorista, porque não tem mais aquela figura os caminhões do piloto tudo de boleia, sabe? Aquele cara lá. Não, hoje tudo é um computador, ele tem que estar andando em cima de um computador. É a mesma questão das colheitadores, as mais modernas. Exatamente. As mais modernas, elas são direcionadas por drone, tem os drones juntos, GPS, precisão de centímetros, e o pessoal precisa, que manobra isso, é muito mais um controlador de um videogame quase, de vida real, do que um motorista de colheitadeira. É um outro tipo de profissional. Ele entra no trator de smoking, se quiser. Mais ou menos isso. Ar-condicionado, televisão, música, tem tudo lá dentro. Entendeu? E dá para fazer videoconferência, tem televisão para fazer videoconferência. E a colheitadeira vai sozinha. Várias delas, inclusive, trabalham hoje em rede, aí vai um monte de colheitadeira junto. Isso, colheitadeira, plantadeira, tá? Todas elas. Sim. Elas vão juntas, assim, automatizadas, e um motorista cuidando de 10. Ana Paula, o que você me fala do mundo das startups? O Uberlândia já teve algumas famosas, né? Tem? Não tem. Uberlândia eu falo que proporcionalmente o Uberlândia é um celeiro, cara. É um celeiro muito grande. Porque você tem que fazer a conta per capita, né? São Paulo tem mais, só que tem muito mais gente. Então, Uberlândia, assim, pela quantidade de pessoas que tem, pelo tamanho da cidade, aqui tem muita empresa bacana de tecnologia. E aí, assim, eu gosto muito de reforçar esse case, né? Que não é mérito de uma pessoa, mas é um mérito de um conjunto de entidades e de pessoas que começa lá com o Dr. Luiz, na fundação das TBC há quantos anos atrás, a própria CIUB, a Universidade Federal de Uberlândia, o Martins. O Martins trouxe o segundo mainframe de Uberlândia. Foi a UFO o primeiro, o Martins o segundo. Né? Então, assim, gente, o mainframe IBM na década de 80, final da década de 70, começo da década de 80, pouquíssimas empresas no mundo tinham. E o Martins tinha. E aí, o que isso quer dizer? É o ecossistema de fornecedores que se cria para atender o mainframe, as pessoas estudando para entender essa tecnologia e gera uma cadeia. Aí depois atualiza de tecnologia, vai mais uma leva de empresas. Né? Então, eu acho que esse ecossistema de grandes empresas com a universidade, com a Algar Telecom, juntou, formou a primeira leva, e aí com o advento da internet, mais gente pôde... Nossa, aqui tem coisa pra caramba pra fazer, eu posso empreender. E aí foi exponencial o negócio, porque aí saiu só desse ecossistema das empresas físicas, né, que existem, e quebrou uma barreira de poder vender para qualquer pessoa no mundo. E aí tem um monte de empresas, de vários portes, de vários nichos, de vários... que resolvem diferentes problemas e estão aí correndo atrás para prosperar. É o pessoal todo muito jovem. Sim e não. Eu acho que isso até é uma... Eu falo a meninada da startup. Eu me lembro de um caso que houve aqui com um banco, eu vou falar o nome, o Tribanco do Martins. Eles estavam com um problema sério na época, já tem alguns anos, bastante tempo. E reuniram uma turma, foi o Hackatri. É um hackathon. Mas foi o Hackatri por conta do nome do Tribanco. Do Tribanco. Ficaram lá numa imersão lá no Granja Marileusa, tomando Coca-Cola, comendo sanduíche, aquela meninada, entendeu? Quando foi no domingo à tarde, saíram com a solução do problema e que a empresa estava arrancando os cabelos para resolver. Meninada aqui. Essa questão da meninada, eu acho que é não é perspectiva, assim. Não é nada pejorativo. Não, eu sei. Quando você olha os números, assim, a idade dos fundadores de startups, a média é 42 anos.
Normalmente é alguém que já trabalhou em alguma área, identifica um problema que não foi resolvido dentro do setor tradicional e decide empreender resolvendo esse problema. E aí ele contrata gente mais jovem, desenvolvedores, porque eles têm que estar atualizados na tecnologia. Mas normalmente o empreendedor ele costuma já ser uma pessoa com um pouco mais de experiência. O menino de 18 anos, não necessariamente, ele entende o mundo ainda para poder identificar um problema. É muita exceção isso, entendeu? Os sócios técnicos podem até ser mais novos, mas normalmente quem identifica o problema já tem alguma experiência de mercado. Nesse sentido do hackathon, eu acho que ele é uma dinâmica muito legal para você trazer pessoas que estão fora do teu contexto, né, do dia a dia, fora daquela bolha, e vai trazer uma perspectiva nova. Vai trazer um ar novo para olhar para aquele problema e um monte de gente diferente. Um conhece de uma coisa, outro conhece de outra, outro conhece de outra. Ninguém tem rabo preso com ninguém. Não tem política, não tem chefe. Independentes. Não tem que perguntar se pode fazer pergunta burra, entendeu? A intenção é resolver. Então, eu acho que essa quebra da política, do corporativismo, né, tá todo mundo ali dedicado em resolver esse problema. O mais rápido possível, vamos embora. Entendeu? E eu acho que essa mobilização faz a inovação florescer. Eu me lembro que eu fui num summit da RD, que é Resultados Digitais, lá em Florianópolis. Até a Bárbara estava junto. Cheguei lá no prédio lá da RD, que era um prédio enorme e tal, só estou vendo aquela meninada encostada sentada no chão, cabelo azul, cabelo vermelho, aquela coisa toda, tudo tal. E a gerente lá da RD estava lá, eu falei, escuta, o que essa meninada que está fazendo aí? Estão trabalhando. Lá, com celular na mão, tablet, alguma coisa. E sai. Sim, são outras formas, né, de gerar valor. O coroa aqui ficou escandalizado com a coisa. Ana Paula, gestão de marketing digital nas empresas, como é que você está vendo isso? Tem muita oportunidade. Eu acho que ainda a gente está engatinhando, sabe? O que os algoritmos de rede social permitem, né, para você segmentar um público, para poder fazer publicidade para esse público, consegue fazer de uma forma muito barata, muito efetiva e muito direcionada. Quando você faz um anúncio na Globo, você paga milhões e é uma bala de canhão para bater na formiga. Né? A rede social você vai pagar centavinhos e vai acertar a formiga. Né? Então, você tem uma lojinha que vende bolo no bairro que você mora. Você pode fazer publicidade para as pessoas que querem comprar bolo. Entendeu? Você não precisa fazer publicidade para o bairro inteiro, para a cidade inteira. Você consegue fazer extremamente nichado. Você joga onde você quiser, né? Exatamente. Você consegue fazer, né, com foco muito específico. Usando palavras, né? Então, se você entende, por exemplo, que você quer vender um carro e você entende que quem quer comprar esse carro é um público que gosta, por exemplo, de trilha. Então, você quer vender um carro 4x4. Então, todo mundo que procura trilha, aparece carro. Entendeu? E você começa a fazer combinações e você consegue nichar extremamente seu público. E hoje, quem vem do marketing digital já sabe disso, mas as empresas tradicionais, tirando as grandes, que têm orçamentos de marketing, etc., né? Mas descendo para médias e pequenas empresas, tem muita oportunidade. A pastelaria da esquina podia estar gastando com isso, entendeu? O comerciante pode estar gastando com isso. Os médicos já podiam estar... Tem gente fazendo não, tem gente, mas é assim, eu não tenho número. É esparso, né? Vou chutar, não tem precisão esse número. Se 20% do mercado tradicional estiver usando tráfego pago, é muito, entendeu? A grande maioria não está. A grande maioria dos médicos não tem um perfil decente nas redes sociais, dos contadores, dos advogados, dos comerciantes. Eu quero saber o que a papelaria da esquina tem para vender. Ela não tem. Ela não tem nenhum controle de estoque. Entendeu? Ela não sabe nem gerenciar o estoque dela. Como é que eu sei qual produto que ela tem lá para comprar? Como é que ela faz publicidade dos produtos que ela tem lá para comprar? E aí aqui eu tô falando assim, quero comprar uma caneta colorida. Daqui 3 minutos a Amazon tá me fazendo a propaganda. Entendeu? Então, é isso que é a concorrência desleal da Amazon, entendeu? Ela sabe usar isso muito bem, a Amazon e todas as outras, né? Mas sabem usar muito bem isso, enquanto o mercado tradicional tá patinando. Basta você falar por aqui, né? Que tá patinando. O menino aí te... Dizem que não, né? Eles falam que não escutam, mas escuta. Escuta. Não tem como. A gente sabe que escuta. Ana, eu vi um comentário seu, num vídeo seu, sobre a ESG, o ESG. Certo. Entendeu? Que é muito bonito, mas o faturamento é o que manda nas empresas. Como é que é isso? Eu fiz a Landix foi adquirida, né? A gente já virou SA e eu tive toda essa oportunidade de aprender um pouco mais sobre como funciona o mercado financeiro, estando dentro
de uma empresa que se torna SA, gerida por fundos, etc. Em paralelo a isso, eu fiz o curso de conselheira de administração pelo BGC, e meus coleguinhas eram todos executivos de multinacionais gigantescas, trabalhando para conselhos de multinacionais gigantescas listadas. Totalmente diferente do meu mundinho de empresa familiar de Uberlândia, né? E aí você vê as discussões assim, dos executivos, eu falo, gente, é muito diferente do que se prega, sabe? É lindo. Né? É lindo. Quando você vê, né? Temos que cuidar do meio ambiente, temos que ter consciência do impacto social da nossa cadeia produtiva, né? Temos que ter todas as regras de governança claras e compliance e punir os erros, né? Aí você vê um caso Americanas. O caso Americanas, para mim, é um problema de compliance gravíssimo. Zero governança. Entendeu? A liderança sabia e fez coisas erradas. Então, assim, o compliance lá era de mentirinha. Ponto. Aí, quando você paga um fornecedor com 180 dias, você não está preocupado com a saúde financeira do seu fornecedor. Você está ganhando, ferrando seu fornecedor. A sua margem está em gestão de fluxo de caixa, atravessando seu fornecedor, atrasando o seu fornecedor. Uma coisa é você fazendo isso uma indústria gigante com a outra indústria gigante. Agora, se o seu fornecedor é tudo pequenininho, qual que é a saúde financeira no fornecedor que tem que botar 180 dias de prazo para receber? Então, você quer falar que você usa ESG e paga os 180 dias? É um absurdo. 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 Assim. Para mim, é uma coisa que está completamente errada. Usa o ESG como bonitinho. Né? Entendeu? É muito... Eu acho assim, falar sobre é o primeiro passo. Então, se essas empresas começam a colocar na pauta, quer dizer que elas já entenderam que alguma coisa elas têm que fazer. Só que não adianta só plantar árvores. Não adianta só fazer uma foto bonita com a caminhada com os funcionários. Entendeu? Não basta. Uma empresa que, por exemplo, a Vale de Mineração, exemplo, tá? Ela tem que entender que ela tem um impacto ambiental, não só ambiental, mas social das cidades que ela tem as minas e as operações. Porque ela tem tanto funcionário numa cidade que se dá um problema, todo mundo perde emprego. Como é que ela vai gerenciar uma cidade se ela sair dessa cidade? Ela tem um impacto social gigantesco. Entendeu? Isso para qualquer grande empresa que tem uma concentração de funcionários muito grandes, entendeu? Ela tem um impacto na gestão da cidade, que a pessoa tem que ser... o presidente tem que ser brother do prefeito, entendeu? E fazer política pública. E começar a tentar trazer outras indústrias. Porque se ela tiver um problema e demitir metade porque ela está apertada de caixa, ferrou a cidade. A cidade implode. Entendeu? Então, essa consciência do todo tem que entrar na pauta do ESG. Né? E aí, beleza. Crise econômica, taxa de juros americana, sei lá qual o problema, temos uma crise. E aí, as empresas precisam fazer caixa, elas precisam fechar o número porque tem que dar resultado para o acionista. O que ela vai fazer? Não tá nem aí para esses projetos, cancela tudo. Larga a governança, cancela o meio ambiente, tudo paga mais. Todo mundo com 180 dias de novo, vamos fazer caixa. Entendeu? Então, assim, é bullshit, assim, o termo, infelizmente, entendeu? Já houve avanço, isso nem existia, já temos, então avançou. Precisa avançar mais. E precisa ter clareza, assim, tem algumas empresas que eu já vi isso acontecer, em estudos de caso, etc., que colocam, principalmente, isso aí é a parte legal de ser empresas que têm controle familiar, tá? Famílias de terceira, quarta, quinta geração, que tem um protocolo muito claro de família, e fala, a gente não quer lucro no curto prazo. Ponto. A gente quer perpetuidade. Eu quero que a minha empresa continue existindo na 10ª geração. Eu quero que a minha empresa continue sendo geradora de receita, que ela perdure. Em outras empresas já não. Eu quero distribuir dividendo, trabalhar para aumentar a EBITDA e deixar meus acionistas com resultado. Qual que é o equilíbrio desses dois? Tem como ganhar dinheiro muito e pensar em 100 anos? Não. Não fecha a conta. Você tem que investir muito para ter 100 anos. Então, você vai ter, se você tiver muito investimento, você vai ter menos caixa. Então, esse equilíbrio é tênue. Entendeu? E aí eu acho que as empresas que conseguem tentar pelo menos equilibrar e falar, daqui eu não passo, daqui eu não abro mão. Você vê muito desses casos, Ana Paula? Eu vejo alguns. Muitos ainda não, mas alguns. É porque assim, as que eu vejo, por exemplo, que tem um pouco mais de pensamento em perpetuidade, elas acabam não sendo as empresas listadas. Por mais que elas sejam perpétuas por não ter um controle profissional, mas elas já estão no mercado. Então o mercado vai influenciar, entendeu? Mas quem que está pensando em projeto de 10, 15, 20 anos? Ninguém. Me dá exemplos. A maioria dos projetos, eu vejo assim, por clientes que eu trabalho, tá? O corporativismo é muito bom, mas é muito ruim, depende do ângulo. Qual que é a parte boa? É muito legal você ter uma estrutura para fazer projeto. Você ter orçamento, budget, capex, pessoas inteligentes,
capacidade de contratar fornecedor bacana, fornecedor parrudo para vir trabalhar, isso é ótimo. Por outro lado, qual é o executivo que precisa de bônus, precisa bater meta, vai fazer um projeto que entrega fora da gestão dele? Não é problema do governo. Não faz. Então, nenhum projeto que transforma a empresa vai ser executado em 2 anos, em uma multinacional. Nenhum. Todos eles gastam 3, 4, 5, 6, 7. Quantas empresas que eu sei que estão implantando SAP aí há 8, 10 anos e não termina de implantar SAP? E troca de fornecedor um atrás do outro porque sabe que o SAP é difícil, não faz direito, porque o executivo vai lá e promete que vai entregar em 2 anos, quando vê, estoura o budget e roda. Então, esse equilíbrio é muito complicado. Muito, 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 muito complicado. Se tivesse política, entre aspas, pública, né, dessa ideia do médio prazo para as empresas conseguirem gerar valor para os seus acionistas, porque elas vão se tornar maior, mas não necessariamente dinheiro no bolso, e sim crescimento da empresa, crescimento do valor da ação, aí eu acho que muda. Mas se ficar tentando distribuir dividendo todo mês, todo quarter, a conta não fecha. Perpetuidade não vai, né? Outro vídeo que eu vi, você deve estar percebendo que eu sou... Eu estou adorando, você fez tarefa de casa. Muito bom. Essa questão você tem uma visão assim bem diferente da questão da paternidade, licença paternidade. Sim. Por que só a mulher que vai ficar de licença e o maridão só 2 ou 3 dias ali? Como é que é isso? Eu acho que antes disso, né, eu sou muito feminista, muito. Só que eu acho que o movimento feminista ele meio que se perdeu nesses últimos anos, trazendo discussões para a pauta de uma forma meio... Não vou falar errada, mas que eu discordo. Né? Respeito, mas discordo. Da mesma forma que a mulher lutou para ter muito espaço, e a gente já conquistou muita coisa, mas tem muita coisa para conquistar, o homem também vem lutando para ter seu espaço, de uma forma mais desorganizada, mas assim, hoje os homens podem sofrer, podem chorar, eles podem ser pais, eles podem estar em casa, ele pode falar que ele não quer beber, ele não precisa tratar mal a esposa, ele, entendeu? Existe hoje muito mais sensibilidade que a sociedade aceita no homem. Enquanto antigamente, se ele fizesse isso, ele era frágil. Entendeu? Os colegas iam fazer provocações. Então, eu acho que assim, a melhor forma da mulher ter mais oportunidade é a gente falar com os homens. A gente precisa dos homens nessa pauta. E aí, os direitos iguais é igual. Para os dois lados. A mulher tem que ter o dela, mas o homem tem que ter o dele. E aí, você tem um casal, por exemplo. Homem e mulher. Não vou nem extrapolar para situações mais modernas, né? A mulher, o emprego dela é melhor, ela é melhor remunerada, ela está bem na carreira. O cara tem um emprego ok, gosta, mas não faz questão. Por que não ele ficar em casa e a mulher voltar antes? Ah, mas é amamentação. Ué, você ele leva a criança para amamentar. Pronto. Entendeu? Tipo assim, não, mas aí é uma questão logística. Não, é outro problema. Eu tô falando da possibilidade. Eu quero a permissão legal de eu ir para o meu trabalho. Hoje eu já posso amamentar no meu trabalho. Isso já existe nessa legislação, já autoriza isso. Eu vou ficar no meu trabalho, eu vou voltar com 2 meses, por exemplo. Os outros 4 meses da licença, o pai vai levar a criança no escritório e ele que vai cuidar ao longo do dia. Por que não? Hoje não tem permissão legal para isso. Dá um trabalho do cão conseguir. Tem um caso ou outro consegue por causa dos casais homoafetivos, que eles têm que pegar as exceções da lei e pedir liminar e mandado de segurança. Mas eu quero fazer isso de forma automática. Entendeu? Por que não? E se a gente fosse mais ainda... É uma coisa até lógica, né? E se fosse mais assim, do tipo... Eu tô pensando em trabalhos um pouco melhor remunerados. Isso tem que pensar a nível de legislação como um todo, tá? Não é tão simples. Mas vamos supor, se eu tiver uma forma de arrecadar INSS de ambos, de uma forma diferente, e se eu quiser o homem e a mulher tendo licença, ao mesmo tempo, para o pai estar presente com a mãe os 6 primeiros anos da criança. Mas isso é um absurdo para a economia, o chefe, não sei o quê. Cara, a Europa é 1 ano os 2. Vários países da Europa. Pai e mãe ficam de licença 1 ano, remunerado. País de primeiro mundo. Entendeu? E as pessoas pagam imposto para isso. O imposto é até maior lá em algumas situações. Entendeu? Então, é remontar o modelo. Mas assim, eu quero ter a possibilidade de me afastar por 1 ano e vou pagar ao longo da vida para poder ter esse benefício. E o pai e a mãe estão presentes. Será que isso não resolveria vários problemas que a gente tem na sociedade? Da ausência paterna, da falta de referência paterna dentro de casa, da divisão de tarefas entre homem e mulher. Eu conheço muitos casos também de pais que ajudam a trocar o filho.
limpa Sim. o cocô, troca a fralda, essa coisa. Eu conheço gente da minha família que faz esse Não, tipo. e as gerações mais novas, elas estão sendo cada vez mais aceitando isso como normal. Antigamente isso não era tão... Você não foi ensinado para ser assim. O meu filho foi. Entendeu? Existe uma questão geracional que cada vez mais os pais estão sendo... Os homens estão sendo... não é ser direcionado. A sociedade está mostrando que está tudo bem ajudar. E que é legal, é gostoso você ver teu filho crescer. É legal participar disso. Que você que monta o caráter dele, a personalidade dele, você que vai ensinar os trejeitos. Aí você vai ensinar o quê? A chegar cansado do trabalho e falar que não tem tempo para brincar? Entendeu? Ou você vai ensinar que você quer dar amor, que você quer dar atenção, que você quer ensinar ele a entender o mundo, a aprender as coisas. Então a paternidade ela é uma coisa incrível. Quando um homem entende isso, ele quer fazer parte. E você vê cada vez mais homens fazendo parte de forma consciente. Tem muito. E se legalmente ele quiser estar disponível para nesses 6 meses, ele não consegue. Entendeu? Então, assim, a provocação é pra gente começar a pensar, né? Do tipo, às vezes, pra mulher ter a sua liberdade, o homem precisa ter mais também. E a gente trabalhar junto, cada um nas suas diferenças, para construir um mundo mais igualitário. Fazer a parte dela também nesse sentido, né? De educar. Educar. Exatamente. Em vez de brigar, educar. Ana Paula Grabowski, foi um prazer tremendo ter você aqui. Mais o microfone continue à sua disposição. Não, eu estou aqui respondendo. Foi um prazer enorme tê-la aqui em nossa Conversa com Orley hoje. Eu que agradeço a oportunidade. E logo, logo a gente vai chamá-la novamente para conversar sobre outros assuntos. Super à disposição. Que tem tema para discutir com você que não dá tem para fim. Ficar um tempinho, né? Muito bom. Obrigado, Ana Paula. Eu que agradeço. Muito obrigada. Tchau, tchau. Encerramos aqui mais este Conversa com Orley. Acompanhe o nosso programa em nosso YouTube, nosso canal no YouTube e nas redes sociais. Um abraço e até lá.